Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de geografia. Na nossa última aula, nós conversamos sobre ter ou não ter filhos, né? Nós falamos um pouco sobre essa questão. E na página 101, ela está mostrando uma história onde, se vocês perceberem, em 1970, há uma quantidade grande, uma família reunida com várias crianças, né? Algumas brincando, outras sentadas brincando de boneca, outras jogando bola e algumas no colo de suas mães. Em 2000, nós já percebemos uma história de uma mãe que pede para que a avó fique com sua filha e a avó fala: tudo bem, tem outra criança aqui em casa e elas podem brincar. Em 2020, nós já temos esses dois meninos aqui, nos quais eles estão brincando de videogame, né? E aí, com o passar do tempo, o que a gente percebe? A gente percebe que vai diminuindo a quantidade de crianças, a quantidade de valores em questão de brincar, né? Não se brinca mais como brincava de peão, de bola, de corda, boneca, né? As crianças foram evoluindo e hoje em dia se falam mais pelo celular e brincam de videogame ou brincam pelo celular um com o outro, mas não tem esse valor afetivo, né? Essa aproximação, né? O número de filhos também dependendo dos lugares, né? E as condições de vida, os hábitos de vida também vão diminuindo, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Uma família que mora em São Paulo e uma família que mora em Cândido Sales. A família que mora em São Paulo é uma família que trabalha e que é bem corrido lá, né? É muito distante os trabalhos, as pessoas passam horas dentro de metrô e aí se preocupam em trabalhar para se sustentar e por isso não pensam em ter muitos filhos. Vamos dizer que aqui em Cândido Sales, uma pessoa que vive na roça, na zona rural, né? É uma família mais tranquila, que vive dos produtos agrícolas, né? Que vem na cidade, faz suas compras e às vezes tem 2 ou 3 filhos, não como antigamente, né? Que se tinham vários filhos. Mas assim, o que a gente percebe é que as condições de vida e o lugar que vive, ele é diferente e ele permite que isso aconteça, né? Que essa quantidade de filhos ou aumenta com o passar do tempo ou diminui. Na nossa realidade, acaba diminuindo, né? Aí na página 102, que foi a atividade que a tia Paty pediu para vocês fazerem em casa, fala das gerações dos brasileiros, né? E aí fala sobre as gerações das famílias, né? A mudança que a gente percebe no decorrer dos anos, né? E essa mudança também acontece nos nomes, né? Muitos nomes foram utilizados alguns tempos atrás, né, pelos nossos bisavós, mas que hoje em dia não são mais comuns. Por exemplo, a minha bisavó, ela se chamava Isaulina. Ela era descendente de índio. Hoje em dia, você não vê ninguém colocando o nome de uma criança Isaulina, né? É muito difícil isso acontecer. Então, aí na questão, tem o seguinte. Na primeira questão, dos exemplos citados no texto, quais nomes você acha que são? No texto cita assim, ó, nas imagens a seguir, que são essas imagens, observe 3 gerações de uma mesma família. Alfonsina, Marisa e Ana Clara. Na foto do lado tem Leopoldo, Davi e Diogo. Então, dos exemplos citados acima, quais que nós achamos que poderia ser o nome dos avós? Lógico que a gente percebe que pode ser Leopoldo e Alfonsina, né? Dos pais, pode ser Davi e Marisa. E dos filhos, a gente percebe que pode ser Ana Clara e Diogo, né? Isso é uma sugestão que o livro deu, que a gente acha que é possível ser dessa forma,
Caso você tenha colocado de outra forma, a gente pode estar discutindo em sala de aula depois. Na segunda questão, pede assim: escreva no espaço abaixo os nomes de alguns membros de sua família. Isso aí é pessoal. Você vai escrever nos espaços abaixo os nomes de acordo com os membros da sua família. Os nomes dos seus bisavós, avós, pai, mãe e assim por diante. Tá certo? Na página 103, ela traz aí, no censo realizado em 2010 pelo IBGE, o registro de nomes mais populares no Brasil. Lógico que não são todos, né? Aqui eles colocaram alguns. Femininos, nós temos aí, ó, Ana, Maria, Francisca, Antônia, Adriana, Juliana, Márcia, Fernanda, Patrícia, olha, Aline. Nos meninos, nós achamos aí José, João, Antônio, Francisco, Carlos, Paulo, Pedro, Lucas, Luiz e Marcos. São alguns dos nomes, né, dessa pesquisa. Lógico que não estão todos aqui. A terceira questão fala assim: dos nomes apresentados na tabela, quais existem em sua sala de aula? A gente pode estar colocando aí Maria, porque nós temos Maria Vitória, né? Nós podemos colocar aí Patrícia, eu estou aí nesse meio também, né? E dos meninos, nós podemos colocar aí Marcos, né? Porque tem aí o nome de Marcos. E João, porque tem João Vitor, né? A gente pode estar colocando aí também João, tá certo? Na quarta questão tá assim: qual o nome mais comum que você conhece? É pessoal. Você vai escrever um nome aí feminino e outro nome aí masculino. Você gosta do seu nome? Por quê? Olha, os nomes, eles foram escolhidos pelos nossos pais, a gente sabe disso, né? Alguns gostam dos nomes e outros não. Eu sugiro que você sente com seu pai, com sua mãe e pergunte como foi que eles escolheram o seu nome? O que seu nome significa? Por que eles escolheram? E se você gosta do seu nome, você concordou com esse nome que os seus pais colocaram em você? Então, assim, senta com seu pai, com sua mãe, conversa sobre isso. É muito importante a gente saber a nossa origem. E a nossa origem vem do nosso nome também, tá certo? Na página 104, fala das famílias numerosas. Numerosas ou pequenas? E aí eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa com seus pais, porque essas respostas aí são pessoais. Então, quando a gente retornar na sala de aula, eu quero escutar de cada um aí, né, sobre essa pesquisa que você fez com a sua família, certo? Na letra D tá assim: considerando a época das suas bisavós, avós e da sua mãe, o número de filhos tem diminuído ou aumentado? Eu creio que vocês tenham colocado aí diminuído, né? Porque com certeza, se a gente comparar antigamente com hoje, com certeza diminuiu a quantidade de filhos, né? Compare o resultado da atividade anterior com os dados dos seus colegas. Então, nós vamos fazer o quê? Na sala de aula, quando a gente retornar o mais rápido possível, com fé em Deus, nós vamos fazer essa comparação, tá certo? E na página 105, nós temos um gráfico, e esse gráfico aí mostra o número de filhos por mulheres nas 5 regiões brasileiras, levando em consideração as décadas diferentes, né? Isso foi feito em 1840 a 2010, feito pelo IBGE também. Foi feita essa pesquisa, a média de filhos por mulher, entre 1940 e 2010. Na letra A, pergunta assim: em 1940, as mulheres tinham em média o quê? De 6 a 7 filhos. Tá aí de acordo com a tabela, né? Em 2010, as mulheres tinham em média o quê? De 1 a 2 filhos. Olha como diminuiu aí bastante, né? E na letra C, marque as afirmativas corretas. Então, a afirmativa número 1 é correta. Na região sul, nos períodos analisados, as mulheres têm, em média, o mesmo número de filhos que as mulheres da região sudeste. E nós temos a última questão, que em 2010,
A região sudoeste foi a que apresentou a menor número de filhos por mulheres no Brasil. E realmente, pela tabela, né, que vocês compararam aí para fazer a atividade, a gente pode perceber realmente que são essas respostas, ok? Eu vou pedir que vocês façam a atividade da página 106, que fala também sobre, por que o número de filhos diminuiu, né? Foram disponibilizados métodos de prevenção à gravidez, é um motivo. Muitas famílias que viviam no campo passaram a viver na cidade, então a vida corrida é outro motivo. As mulheres começaram a trabalhar fora, estudar mais e se envolver com outras ocupações, além do cuidado com a casa. E o custo de um filho na cidade ficou muito maior do que no campo, né? Então, assim, são motivos que levam a crer o porquê que diminuiu a quantidade de filhos, né? E realmente, se a gente for parar para analisar todas essas questões que foram colocadas aí, tem mais algumas, né? O custo de vida hoje em dia, né, de cada família, a gente tem que analisar direitinho, é um custo de vida muito grande. Então, assim, os pais dão a prioridade para dar uma educação melhor para vocês, né? Então, por isso que eu acho melhor ter menos filhos. Então, vocês vão fazer a atividade aí da página 106 e da página 107. A página 107 você vai pedir a ajuda do papai e da mamãe também, que eles vão falar para você o custo mensal, em média, e o que eles gastam, valor, entendeu? Para que você perceba, foi o que eu acabei de falar, você vai perceber que através do custo mensal, dos gastos, às vezes os pais acabam querendo ter menos filho para dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, né? Porque existem muitos gastos e para a gente ter uma qualidade de vida, a gente precisa vencer esse custo mensal, tá certo? Então, vai para casa a página 106 e 107, correto? Tenha um bom final de semana, tenha um bom feriado de Páscoa, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar vocês, abençoar toda a sua família, tá? Um forte abraço, mesmo que longe e que distante, mas Tia Paz está morrendo de saudade de vocês e espera ver vocês logo, logo. Fiquem com Deus.